Aceita a gravação. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso canal Cultura Crítica e Psicanálise para ler mais uma vez o nosso querido amigo Freud com a obra, o livro é esse daqui, O Mal-Estar na Cultura, e dentro do Mal-Estar na Cultura da editora Autêntica, nós estamos no Psicologia das Massas e Análise do Eu. E se os meus post-its estiverem certos, nós estamos no livro impresso, na página 192 e no PDF na página 153. Vamos lá compartilhar o nosso PDF. Tcharam! Tcharam! Estamos aqui, né? Me lembro de ter comentado de a gente parou no desenho do Freud. O Freud estava aqui já antevendo o que seria o Lacan e já estava fazendo desenho. Mas eu tô pagando minha língua com as minhas coisas de desenho, porque vou começar a semana que vem. Aliás, todo mundo convidado, se quiser participar do grupo de leitura do Winnicott. Eu começo com o Brincar é a Realidade do Winnicott, né? Serão as quartas-feiras, 8 horas da noite. E mesma pulsão desses encontros. E daí no Winnicott tem desenho também, tá? Tem bem menos. Desenho do Winnicott é uma coisa mais lírica. Por que que eu acho que é lírico? Ah, porque eu gosto do Winnicott, né? Eu acho bem mais lírico que o do Lacan. Mas tem lá também. Então o Freud aqui já. Eu lembro que a gente parou no desenho, né? E a gente começa agora o 9, a pulsão gregária. Tenho que deixar registrado aqui. Hoje temos a ilustre presença imagética do nosso amigo Edival, que é o nosso antropólogo a tiracolo, nosso antropólogo de bolso. As dimensões antropológicas da política, da dimensão do contemporâneo, passam pela sabença do nosso amigo Edival. Muito bom tê-lo presencialmente aqui, é sempre uma honra, tá? E é isso aí, gente bonita. Vamos que vamos. 9, a pulsão gregária. Apenas por. Opa, muito barulho aqui. Apenas por pouco tempo nos alegraremos com a ilusão de que, com essa fórmula, teríamos resolvido o enigma da massa. Essa formulazinha aqui, né? Que do jeito que eu li, pelo menos o desenho, é que cada um, né, tem um objeto para chamar de seu, entretanto, todos, né, projetam veem esse objeto num objeto externo que em todos é o mesmo, de tal forma que cada um tem para si, né, diante do grande líder, né, desse líder da ordem, desse líder totalitário, desse, né, cada um olha um aspecto e atribui a ele um aspecto, porque no final das contas todo mundo está projetando algo de si nesse objeto externo, mas esse objeto externo é coincidente o mesmo, ainda que seja muito diferente. Nota. Esse é o mecanismo de funcionamento. Se vocês forem lá para o documentário da Netflix, que fala da Cambridge Analytica, é um documentário antigo já, e que se chama. O que que é? O escândalo das redes, o controle das redes, o domínio das redes, uma coisa assim. Não me lembro exatamente o nome do documentário da Netflix, né? O controle das redes, algo do gênero. E ali, nesse documentário, eles falam que é isso mesmo, né? O contemporâneo, no nosso tempo da internet, fez isso, né? Por exemplo, no caso aqui do Brasil, políticos como o Bolsonaro, né? Para uns entregava, para certos grupos, faziam-se cálculos estatísticos, para certos grupos você emenda uma mensagem, uma imagem do Bolsonaro, sabe? Para os evangélicos, é o Bolsonaro é o cristão. Para os tiozões do pavê, o Bolsonaro é o, sei lá, o que manda piadinha de mulher pelada. E assim eles vão mandando várias faces para justamente causar sinteticamente esse efeito, que é um efeito que o Freud cantou a bola lá atrás. Com o Trump, mesma coisa. Ah, o Dilema das Redes é o nome da. Me lembrei agora. O Dilema das Redes, da Netflix. Acho que tá na Netflix ainda. É antigo, tá? Porque envolveu, por exemplo, o Brexit, né? Na Inglaterra. Foi um fenômeno assim. Fenômenos como Bolsonaro aqui, como Trump nos Estados Unidos, como lá o Brexit na Inglaterra, são fenômenos que têm uma participação das redes sociais e desse tipo de manipulação sinteticamente feita com bots,
mas que o Freud já cantou a bola, que esse é um mecanismo comum próprio da cultura das sociedades humanas. Deixa eu ver aqui. Lá. A Gisele. Opa, volta já. E o Edival lembrou aqui o dilema das redes, né? Exatamente, valeu, Edival. E é isso daqui, tá? Então vamos entender que ele vai falar que vamos além desse esquema, que é isso, mas é além disso. Apenas por pouco tempo nos alegraremos com a ilusão de que com essa fórmula teríamos resolvido o enigma da massa. Logo estaremos necessariamente inquietos com a advertência de que basicamente remetemos tudo ao enigma da hipnose, no qual ainda há tanto por resolver. E eis que uma outra objeção nos mostra agora o caminho a prosseguir. Temos o direito de dizer a nós mesmos que as fortes ligações afetivas que reconhecemos na massa são inteiramente suficientes para explicar uma de suas características: a falta de autonomia e de iniciativa do indivíduo, a semelhança de sua reação com a de todos os outros, seu rebaixamento a indivíduo massa, por assim dizer. Olha só, isso daqui vem responder uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? Para explicar de suas características, né? A falta. Que é o seguinte, eu vou até. Achei bonito, vou sublinhar. Que é aqui, né? Características: a falta de autonomia e iniciativa do indivíduo, a semelhança de sua reação com a de todos os outros e seu rebaixamento ao indivíduo massa, por assim dizer. Todos nós praticamos processos de identificação. Nós não estamos livres dos nossos apaixonamentos. Então, isso quer dizer que, sei lá, quem faz a sua travessia no processo analítico, quem passa pela psicanálise, tornando-se ou não analista, está imune, não realiza esses processos identificatórios? Não, realiza também. Uai, mas então qual que é a diferença? A diferença é que, ainda que a gente se identifica, ainda que a gente possa ser, sei lá, psicanalista e corintiano, ou palmeirense, é o caso do Christian Dunker, aí, que é palmeirense, por exemplo, né? Ainda que a gente possa ser psicanalista e religioso, ir na missa aos domingos, ainda que a gente, enfim, seja tenha paixões políticas, ainda que nós estejamos atravessados por essas questões, a gente se aborda e no processo analítico já se abordou de tal modo que a gente não abre mão de nossa dimensão de autonomia, da nossa iniciativa de indivíduo, não é? E que a gente não se resume à reação igual dos outros e nem se rebaixa à condição de indivíduo massa. A gente é capaz de, mesmo atravessado por nossas paixões e por nossos processos identificatórios, falar: calma, pera lá, é isso mesmo? Esta pessoa que é o meu ídolo de rock, da banda, do axé, ainda que eu adore, poxa, olha só, essa pessoa tem limites também. Ainda que eu esteja fixado na minha relação com papai e com mamãe, olha só, papai e mamãe são pessoas, têm limites também. Eu consigo olhar para os meus pais não apenas como os meus pais, mas como pessoas incompletas, também frágeis, e que, assim, fizeram o que puderam e muitas vezes não fizeram o que puderam, e muitas vezes fizeram e não podiam ter feito. Enfim, como que eu lido com os meus processos identificatórios? De maneira autônoma e crítica ou de maneira rebaixada ao indivíduo massa? Talvez seja um dos grandes. Esse paragrafinho aqui veio explicar algo que eu estava pensando, pô, mas como é que a gente explica a diferença do processo de análise diante do processo identificatório? Porque a gente vai se identificar, a gente se identifica. Como é que a gente resolve isso? E o meu modo, e essa frase aqui para mim, responde muito bem isso. Mas, se considerarmos como um todo, a massa mostra algo mais. Os traços de enfraquecimento do rendimento intelectual, de desinibição da afetividade, a incapacidade de moderação e de adiamento, a tendência a ultrapassar todas as barreiras na manifestação do sentido e a descarregá-lo plenamente na ação. Vocês estão ouvindo e estão pensando na massa. Talvez vocês estão pensando na mesma massa que eu. Pode ser, mas é bem a massa mesmo. Diria mais, bem massa, né? Vamos ver aqui.
Gisele, voltei. Ô, Gisele, seja bem-vinda. É isso aí. Ah, isso e tudo o que lhe for semelhante, que encontramos descrito em Le Bon de maneira tão impressionante, produz um quadro inequívoco de regressão da atividade anímica a uma fase anterior, como aquela que não nos surpreende quando encontrada em selvagens e crianças. Vamos aqui perdoar, né, o evolucionismo, né, o evolucionismo do colega Freud aqui, do amigo Freud, né, que pensa os selvagens como anteriores, né, como naquele modo linear de pensar, né, o homem primitivo e nós os evoluídos. Mas em defesa do Freud, não que precise, porque ele se defende sozinho. Mesmo morto, acho que ele é mais adulto que eu. Mas vamos lembrar que ao mesmo tempo que ele coloca essa classificação evolutiva péssima, mas ao mesmo tempo ele fala: ah, tá, só um detalhe, viu? Nós que somos super civilizados continuamos aqui. As nossas pulsões são da ordem do selvagem. Portanto, não é que eles são selvagens e nós não somos. É que eles são selvagens e nós continuamos sendo sem assumir que somos, de certo modo, né? E em crianças. Daí a coisa da psicanálise voltar para a infância. Daí a importância de se pensar a infância. Olha o momento jabá aqui. Daí a importância da gente estudar o Winnicott. Ah, todos convidados ao curso de Winnicott, que acontecerá a partir da semana que vem, né? Por quê? Ah, O Winnicott não estuda criança? Estuda. Então por que que a gente fica estudando o Winnicott? Porque a gente aborda a criança no adulto. E é aí que está o rolê da psicanálise. Nós somos formados de nossa ancestralidade, inclusive dessa ancestralidade infantil que nós construímos para nós, os fantasmas que nós construímos para nós mesmos. Quem ia falar alguma coisa aí? Alguém falou isso? não era eu, né? Porque eu estou Oi. lendo sobre a guerra, né, do Freud, e ele fala justamente nesse sentido, né? Eu não terminei ainda, mas eu percebo que ele dialoga bastante com o mal-estar na civilização e com essa psicologia das massas, né? Justamente por isso, quando a gente alcunha esse termo também de civilizado, e do nada a gente chega num estado tão anímico que é capaz também, né, de provocar guerras, né, e esse estado permanente de guerra, né. E aí é uma coisa que ele coloca que eu acho que também tem um diálogo muito interessante em relação a isso, né, que ao mesmo tempo que ele tem essa veia um pouco evolucionista, assim, ele também ele tensiona de certa forma isso, né. É, que tipo de civilização a gente tem, mas que ao mesmo tempo a gente produz guerra, né? Ao mesmo tempo a gente mata o outro, né? Embora tenha moral aí que a gente consiga, de certa forma, né, ter as funções, de certa forma, internalizadas, né, ao mesmo tempo a gente encontra maneiras também, né, de... Edival travou, foi? Deu uma travadinha. Então, maneiras de. Aí travou. Beleza. Edival, tamo aqui, de, tá? de Voltou. Oi. Você voltou? Você tá aí? A imagem congelou. Não? Ó, botar isso para fora, né? E aí esse diálogo com a... é, tá cortando. Olha só, Edival, pelo que eu tô te ouvindo, e apesar do corte, eu quero acreditar que você está falando do texto chamado Por que a Guerra, né? Do Freud, é isso? De 33. E é legal você trazer esse texto, espero que você esteja nos ouvindo aí. Valeu pela contribuição. Que o Porquê a Guerra está também nesse livro aqui, né? No que a gente está lendo agora. Tá nesta edição, né? Tem uma antologia de vários textos e tá aqui o Porquê a Guerra. E dentro dele tem, né, a carta de Einstein a Freud e a carta de Freud a Einstein, né? As duas cartas. Inclusive, mais um jabá aqui no canal aqui no Cultura Crítica e Psicanálise tem um vídeo que eu faço da leitura e do comentário do Porquê a Guerra, do Freud, para falar da questão da Palestina, né? E no sentido de criticar a postura de Netanyahu diante do genocídio palestino.
tá? E que eu acho assim que o texto do Freud é fundamental para a gente pensar essa dimensão contemporânea, né? Genocídios acontecem na humanidade faz tempo, mas parece que esses genocídios de agora têm uma carga muito especial, uma forma de funcionar muito próxima, né? E é legal esse texto aí que o, o Edival trouxe pra gente, né? Que é o Porquê a Guerra, que é de 33, conversando com Psicologia das Massas, com o Futuro de uma Ilusão, né? Essa obra toda está muito bem organizada. Lembrando que tem um pós-fácil muito legal do Safatli, né? Que acho que vale a pena ver. E que, quem sabe, de repente a gente podia até lê-lo também depois, o pós-fácil do Safatli também. E daí a gente vai pro próximo, que ao que tudo indica é a interpretação do sonho, né? Ah, É. Oi, foi. Tem um texto, se eu não me engano, Benja, que fala de hoje, tá meio tá o ruim sua conexão também. É, acho que o fone. Hoje a bruxa dos fones tá. Oi? ouviu? Tá Tá melhor. ouvindo? Fala um pouquinho mais alto, mas tá melhor. Tá, eu acho que o meu computador aqui não está muito bom, mas tem, se eu não me engano, no futuro de uma ilusão, ele também falou que existem três situações que atrasam o processo civilizatório, que é a morte, o incesto e o canibalismo, né? Então, Não, a não me lembro. morte realmente ela é um contraponto ao processo civilizatório, né? Em maior grau, o canibalismo, né? Porque a morte ainda é um pouco tolerável, mas a morte ela não pode existir no processo civilizatório, segundo o texto lá do Futuro de uma Ilusão, né? Não me lembrava, porque a gente leu aqui, né? Sim, Mas sim, sim, não é. Esses textos estão muito em diálogos, né? Estão todos muito amarrados, assim. Então, é um solo duplo, né? De Moisés e monoteísmo e totem e tabu. E nesses solos, os demais textos aí da chamada etapa sociológica aí que se organizam, né? E deixa eu ver aqui, Edival. Ah, o Edival, foi mal, a internet caiu aqui. Não, foi legal, mas não, foi muito boa a sua fala, mas foi legal que você falou aí todo mundo ficou esperando e daí congelou. Mas coisas da tecnologia. E falando em coisas da tecnologia, só para deixar claro, o programa aqui entendeu que eu quero levantar a mão e colocou esta mãozinha estranha aqui do lado. Eu não coloquei ela aí, ela decidiu ficar aí. Eu não sei tirar ela daí e assim ela vai ficar, tá bom? Mas eu não tô chamando, não. Tá? Bom, então, essa dimensão regressiva no sujeito é muito legal, isso que o Freud faz, né? Que é pensar a regressão nas populações e a regressão no sujeito, ou seja, o sujeito neurótico regredido às suas fases anteriores, né? À sua infância, às suas fixações, e do mesmo modo a massa tem essas suas dimensões regressivas, né? E num processo de identificação coletiva das massas, os sujeitos, eles perdem o senso crítico, conectam-se uns aos outros em relação a um superior, a uma unidade e tal, e regridem ao estágio infantil, justamente porque esperam desse pai, né, um pai que goza em nome de todos, aí se a gente pensar numa lógica mais lacaniana também, né? Daí, como eu disse, a importância da gente estudar o Winnicott, porque esses processos identificatórios, toda vez que eu falar Winnicott também já fica de pressuposto, né? É uma dobradinha, Winnicott-Klein, né? Eu acho assim, particularmente eu acho muito que o Winnicott e Klein para pensar essas relações identitárias e de formação da infância, né? E na clínica, Winnicott e Ferenczi. Eu acho assim que, né, gosto muito de pensar essa desconstrução do Ferenczi, assim, acho que, né, lá, como é que é? Freud e Lacan para pronto, olha, ó, fica uma sugestão aqui, ó, epistemológica. Freud e Lacan para conceito da dinâmica pulsional, de metapsicologia, né? Em relação à dimensão relacional de identidades, né? E de identificações, Klein, Winnicott. E clínica, eu gosto de pensar muito Winnicott, Ferenczi. Pronto, né? A minha psicodelia psicanalítica, né? Eu gosto de pensar dessa maneira. Uma regressão como essa faz parte especialmente da essência das massas comuns.
enquanto, como sabemos, ela pode ser dificultada em larga medida nas massas altamente organizadas artificiais, até nos grupos de Zap. Tá? Assim, para mim, conforme eu vou lendo isso, fica muito claro como essa nossa universidade, universidade, nossa realidade, universalidade hoje internetica, ela não é a recusa disso, muito pelo contrário, é a instrumentalização tecnológica, né, comunicacional desses dispositivos, né? E isso também não nasce no mundo da internet, né? Já no mundo da mídia televisiva, por exemplo, no mundo da publicidade e propaganda, eu gosto de pensar, por exemplo, né, a palavra slogan, né, que se usa muito para política, o slogan político, e também se usa para o marketing, publicidade e propaganda, né? O slogan. A palavra slogan vem do norte europeu, das comunidades ancestrais lá, sabe? Vikings, celtas, dessa galera aí do norte europeu, né? Da galera fronteira norte do Império Romano, dos ditos bárbaros, né? Eles tinham um grito de guerra que é um grito de ataque e o grito era Slogorn. E Slogorn não significava muita coisa especificamente, era mais assim, vamos lá, bora aí, atacar, né? E dessa palavra Slogorn surge a palavra slogan, né? Então o slogan, sei lá, quem é aqui da década de 80 vai se lembrar, pum, homo, dá o branco que a família merece. Homo, não há aprendizado sem manchas, ou compre batom, né? Esse grito de guerra da publicidade, os textos em caixa alta, chamado inclusive de textos gritados, a estrutura da publicidade e propaganda é uma estrutura de guerra ancestral, do grito de guerra como motivador ao embate, ao ataque do quê? Ao ataque do consumo. Isso, né, que já começa na era do rádio, né, e vai para a era da televisão, quando chega na era da internet, organizada em bolhas, em campos de batalha, né, de agenciamentos políticos, tá dado o rolê, né? Mas curiosamente, me parece tudo isso muito articulado com o que a gente tá vendo aqui, né? Obtemos assim a impressão de um estado no qual cada moção afetiva e o ato intelectual pessoal do indivíduo são fracos demais para se impor por si mesmos e devem necessariamente esperar pelo fortalecimento através da repetição uniforme por parte dos outros. Somos então lembrados do quanto desses fenômenos de dependência pertence à constituição normal da sociedade humana, de quão pouca originalidade e coragem pessoal se encontra nela, do quanto cada indivíduo é dominado pelas posições da alma de uma massa, que se revelam como particularidades raciais, preconceitos de classe, opinião pública e outros. Olha que legal. O Freud sabe que ele está falando do mundo contemporâneo veloz, ágil. Na época dele já multimediático, né? Ele está aqui em 30 e pouco, né? Hum, hum, hum. Esse texto é de 21, né? 20 e pouquinho, é pós-Primeira Guerra, né? Ele tá no olho do furacão, né? Ele tá no final da Primeira Guerra e daqui a pouco começo da Segunda, né? E ele vai ver os dois, né? Existem até historiadores, eu não me lembro, talvez o Edival saiba, eu não me lembro, eu acho que é o Bobbio, se não me engano é o Norberto Bobbio, se eu tô falando besteira, que é um historiador que, inclusive, não vê a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como duas guerras distintas, mas como momentos diferentes de uma grande guerra, né? Que a Primeira e a Segunda Guerra são momentos de uma grande guerra. Se não me engano, é o Norberto Bobbio, mas certeza não tenho também. Tá. O enigma da influência sugestiva aumenta para nós quando admitimos que uma influência como essa não é exercida apenas pelo líder, mas também por cada indivíduo sobre cada indivíduo. E nos censuramos por termos destacado de maneira unilateral a relação ao líder e por termos menosprezado indevidamente o outro fator da sugestão recíproca. Olha que legal. Precisa ter um líder para rolar, mas não é do líder só que vem o rolê. É esse efeito de conexão desses sujeitos regredidos, sem o seu senso crítico, que articulam de modo próprio as suas dimensões. Chamados dessa maneira à modéstia, estaremos inclinados a obedecer a uma outra voz, que nos promete um esclarecimento a partir de fundamentos mais simples,
tomo essa voz do inteligente livro de Wilfred Trotter sobre a pulsão gregária, do qual apenas lamento que não tenha escapado inteiramente das antipatias desencadeadas pela última Grande Guerra. Essa última Grande Guerra aqui, se eu não estou viajando na batatinha, é a chamada Primeira Guerra Mundial, né? Olha lá, Trotter, Instintos Gregários na Paz e na Guerra, né? London, 1916, segunda edição. A Primeira Guerra termina em 1917, né? Trotter deriva os fenômenos anímicos descritos sobre a massa do instinto gregário, Hedoninstinct, acho que é isso, Gregariousness, gregarismo, que é atribuído de forma inata ao ser humano, bem como as outras espécies de animais, né? Em especial, eu não sei, eu nunca li o Trotter, mas assim, acho que dá para afirmar com muita tranquilidade que é a nossa condição de mamíferos, né? Primatas, mas também mamíferos, né? Eu não consigo pensar agora, mas me parece que, se não todos, grande parte dos mamíferos são muito gregários, né? Daí que é muito apropriado, no caso político, alguns, um certo matiz político que nós ouvimos falar e conhecemos muito bem no contemporâneo, a gente apelidar os seus membros de gado, justamente porque, de modo bovino, se organizam em grandes manadas, né? Daí esse efeito de gregarismo, né? O apelido, né? Passa por esse imaginário que resgata da época do Trotter. E diga-se o que for, mas no final eles sempre vão pro matadouro, né? Sim, né? E servem para alimentar esse, né? Esse grande totem, né? Enfim, né? Você pode ver, você tira o líder, tudo se desintegra, muito, mas não se desintegra por total. E uma certa circulação de ideário permanece, né? Que é o que a gente está vendo hoje, né? O grande chefe boi está preso e isso desintegra a galera, mas a galera tá lá, à espera. Qual que é o dilema do gado agora? Quem será o próximo a tocar o berrante, né? Teve um exemplo, inclusive, da pandemia, né? Que eles que usaram cloroquina, não queriam tomar vacina. Uhum, sim, né? Curiosamente, e diria mais ainda, uma coincidência do destino, mas, né? O destino sempre sendo muito irônico, né? Há que se lembrar que o uso da ivermectina na pandemia, né? A ivermectina é um remédio de boi, né? Meu pai hoje ele já não trabalha mais, mas meu pai era um homem de sítio. Meu pai é um homem de sítio, né? Ele, ele tá vivo, muito bem-vindo, graças a Deus, mas ele não trabalha mais no sítio, ele trabalhava, né? E eu me lembro que nessa época da pandemia foi muito bom, bom, terrível, mas foi bom em certo aspecto. Eu contava meu pai, falava, pai, eles vão tomar Ivomec, você tem noção? E daí meu pai, que estava hipnotizado nas hordas bolsonaristas, ele começou a falar, tá estranho. Eu falei, então, pai, você tá louco? Os caras vão tomar Ivomec. E isso para nós era um motivo de risada. Eu falei, daqui a pouco eles vão querer tomar Lepecide também, né? Porque a gente conhece o conjunto lá de medicamentos, de boi e tal. Como assim, cara? Vocês vão tomar Ivomec? Isso é coisa para gado. Coisa para gado, né? E faz um mal danado, né, para o rim. Atinge o rim de uma forma Fígado, horrível, ter efeito colateral, se tomar, pode até matar sim, se sim. tomar em grande Ah, quantidade. é, Que nem a cloroquina também faz um mal danado para o fígado, né? é, Porque ela ataca a malária e a malária ela se aglutina no fígado, né? é, Então, é um remédio que ataca o fígado de uma forma, se tomar em grande quantidade, tem um efeito colateral até de levar à morte, né? Esses é. dois. O Benjamin aí tem, inclusive, um lugar, porque na Amazônia aí todo mundo tá super esperto com malária, né? Não tem como estar na Com Amazônia, não, certeza. Eu já né? tive, eu já tive 11. 11. 11. Caramba! Então você é um cara que assim já superou, já atravessou o rio da malária, já tranquilamente. Já. Já tomei muita Caramba! cloroquina, já tomei Cloroquina, né? já Então olha to- aí. cloroquina e primaquina, né? E eu tenho um efeito, eu tenho uma alergia à cloroquina
E aí eu tomo mefloquina também, que é um outro composto ainda para que substitui a cloroquina, né? E na Amazônia, originalmente, é óbvio que não é a substância sintetizada, mas naturalmente o quinino ele tem muito num cipó, não é? Um cipó amazônico tem o E quinino? eu acho que é uma árvore, é uma casca. Tá, É dele que é extraída a cloroquina, né? Então, certo. tanto é que os ribeirinhos eles tomam quinino puro, né, para combater a Aham. malária. É o que mata o plasmódio. Plasmódio. Vocês aí não tomam soro, vocês tomam água tônica na veia, é isso, Isso né? aí. Olha É, só, olha aí, olha que experiência rica, cara, que doideira, né? Que essa, poxa, 11, né? Olha lá, o Edival aqui, né? Pior foi o Trump que mandou tomar detergente para Covid. Olha só, essa questão bovina é tão interessante, né? E tem toda uma dinâmica da sacralidade da vaca, né? Na religião hindu. Daí que tem uma das divindades hindu que é Govinda, né? Govinda Jaya, Jaya, Gopala Jaya, tem toda a reza lá, né, da divindade hindu. E é muito louco que na pandemia também teve na Índia, que tem toda uma dimensão também coletiva dessa questão gregária, muitos hindus andaram acreditando que espalhar esterco de vaca pelo corpo purificaria da Covid. E você tinha a galera lá andando para rua com perdão da palavra, né? Mas enfim, todos cagados de vaca, né? Para se livrar da Covid também. E é muito doido que, mesmo diante da questão científica, as pessoas optavam por andarem cagados, né? De vaca. Ou seja, essa questão gregária é algo assim. E para nós, no mundo contemporâneo, nas nossas bolhas, na nossa realidade, é, é, assim, a gente não está salvo disso, né? A gente não tá, assim, isso é o nosso real. Isso é o nosso agora, né? Não é aquele gregário da era do rádio, não é o gregário da época da televisão. É o gregário da época da internet, que tem as redes de informação em bolhas, né? Aí as fake news, aí enfim, as dimensões todas, né? E acho que é dentro desse rolê que acho que o Psicologia das Massas, que a gente tá vendo aqui, faz tanto sentido pra gente, né? O Edival mandou mais uma aqui, ó. E agora que tá tendo detox de vacina. Tá tendo, né, detox de vacina. Os Estados Unidos agora parece que tá proibindo ou não obrigando o uso de vacina. Gente, não vai para os Estados Unidos não, tá? Eles não tomam vacina, eles têm uma questão sanitária muito E a complicada. galera está fazendo procedimento para, por exemplo, retirar resquícios de vacinas como a da Covid do corpo. Estão fazendo Aí procedimento para usam. retirar? É, Mas dá para aí o retirar? detox também nesse. Não, mas na cabeça deles, né? Ah, tá, tá. É que nem o chip de, né, a vacina com chip, né? Né? Ou seja, o ser humano está sofrendo de narrativa, né? É, 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 é difícil escolher se é trágico ou se é cômico, né? É difícil, né? Esse gregarismo falamos aqui com tantos exemplos contemporâneos, né? Esse gregarismo é biologicamente uma analogia e uma espécie de prolongamento da multicelularidade e no sentido da teoria da libido, olha lá, uma outra manifestação da tendência proveniente da libido de todos os seres vivos da mesma espécie a se reunirem em unidades cada vez mais abrangentes, né? Aqui ele vai citar o ensaio além do princípio do prazer, de Insights and Lustprinzips, né? Que tem aqui na coleção, além do princípio do prazer, né? O APP, carinhosamente nós psicanalistas chamamos de APP, porque acho que todo dia o psicanalista acorda, lê uma página do APP, né? Sem APP não há vida, né? Onde tem a definição de pulsão de morte, onde, digamos, é a marca do Freud da primeira para a segunda tópica, né? Sem APP não tem conversa, né? E a repetição, né? A Ele repetição, estuda nossa, muito a compulsão e a repetição ali. total, total, né? É no app que tá o for da, né? Hum, que é a brincadeira da criança diante
desse temor do desamparo da mãe, e daí o jogar para longe para perto como uma emulação, um processo de emulação, né, desse sentimento de lidar com esse sentimento, uma busca por um aprendizado. Daí a importância do Winnicott, porque o Fordar abre para o brincar e a realidade. Olha aí, né? É, por favor, tá com dúvida, tá com crise, vai ler o app, né? O indivíduo sente-se incompleto, incompleto, né? Imagina em alemão, quando está sozinho. O medo, Angst, que sente a criança pequena, já seria uma manifestação desse instinto gregário. A oposição ao rebanho é ao mesmo tempo que é o mesmo que uma separação dele, e por isso é evitada pelo medo. Mas o rebanho recusa tudo o que é novo, não habitual. O instinto gregário seria algo primário, que não pode ser decomposto, which cannot be split up. Ah, tá, acho que é por causa da fala do autor lá, que acho que escreve em inglês, né? Que tá pondo termos aqui. Como a série das pulsões trib ou instinto instinct, admitidas por ele como primárias, Trotter fornece a pulsão de autoafirmação, a de nutrição, a sexual e a gregária. A última entraria frequentemente em oposição com as outras. Consciência de culpa e sentimento de dever seriam as propriedades características de um gregarious animal, animal gregário. Trotter também faz procederem do instinto gregário as forças recalcadoras que a psicanálise apontou no eu e, em consequência, igualmente as resistências com as quais o médico se defronta no tratamento psicanalítico. A linguagem deveria sua importância à aptidão que ela tende a assegurar o entendimento recíproco no rebanho. Nela estaria em grande parte fundamentada a identificação dos indivíduos um com os outros. Para. É muita importância num parágrafo só. É, toda a teoria psicanalítica está dentro dessa linha aqui. Pera, vamos de novo. Uau! Ó, como a série das pulsões, trib ou instinct. Por que que ele tá pondo trib ou instinct aí? Porque os lacanianos se debatem por causa dessa tradição aqui, e a autêntica é a editora que está super preocupada com a dimensão da tradição, mas por que trib ou instinct? Porque é o Freud falando do Trotter. Então, o Trotter não é um psicanalista propriamente, e ele não está tão preocupado com essa divisão do que é trib, que seria pulsão, e o instinct, que é instinto. Então, aqui, esse pulsões aqui, como vem do tradutor, certamente, eu não li a nota do tradutor, eu imagino que seja isso, né? Como não é um psicanalista falando, então a gente pode traduzir o Trotter, seria o Freud dizendo, olha, para o Trotter, a gente pode pensar em instinto ou pulsão, né? O que que é a pulsão? A pulsão é o instinto é, é, transpassado, grávido de cultura, né? É a expressão cultural do instinto, né? O ser humano tem pulsão, né? Cachorro tem instinto, né? Vamos dizer assim, né? A pulsão é o instinto com apetite. Pronto. Não sei se serve. Pensei agora. Então vamos lá. A série de pulsões, Tribal Instinct, admitidas Um por ele. apetite que nunca cessa, né, Fábio? Oi? Com apetite. É a pulsão, é o instinto com apetite que nunca cessa. Porque o instinto satisfeito, ele para. Mas a Tá. pulsão não Legal. acaba nunca, né? É, Assim, nunca ela está satisfeita. é. Sim, mal, legal, é isso, né? Às vezes eu acho também até que nem o instinto. Eu gosto muito de pensar no meu cachorro, quando penso em instinto, e assim, meu cachorro não para de comer nunca. Se eu jogar o saco de ração de 20 quilos, ele come tudo, né? Então, assim, Aqui talvez. também, aqui também. Mas existe uma sensação de saciedade com o instinto, né? Que é fome. Fome é instinto, né? Com fome, você come absolutamente qualquer coisa, né? Agora, a pulsão é aquilo. A pulsão não é fome. A pulsão é o desejo, né? Assim, não psicanaliticamente falando, mas em termos leigos, né? No sentido de desejo de doce, né? As mulheres costumam ter muito isso, pelo menos as que eu conheço, minha esposa em especial tem muito, mas eu não posso falar das mulheres que eu tenho muito também, né? Ai, que vontade de comer um doce,
né? O doce não é fome, né? Isso daí é apetite, né? Aqui, abrasileiradamente falando contemporâneo, é a larica, né? A larica é um apetite, não é uma fome, né? E aí pressupõe-se que a pulsão se dê num ser de cultura e não num animal de instinto, né? Ah, mas meu cachorrinho, ele gosta mais disso do que daquilo porque você destrou seu cachorro, você é um safado que não come a ração e só come as porcarias que você dá na cozinha. Você adestrou o seu cachorro para aprender e ele é um animal de instinto, mas ele não é burrinho, então ele sabe lidar. Você humanizou seu cachorro. E tá tudo bem, tá? A gente humaniza mesmo, a gente projeta nos animais, se tornam prolongamentos narcísicos da gente, é assim que a gente lida com o mundo. A gente projeta mesmo, tá tudo bem. Não tô aqui para julgar ninguém. Faço muito isso também. Mas é preciso a gente nunca perder o senso crítico de quanto a gente humaniza os animais também, né? Eles ficam muito gordinhos quando a gente humaniza eles demais, né? Assim como a gente tende a ficar gordinho também. Hum, aí assim, vamos lá. Então ele está falando do trotter, né? A pulsão de autoafirmação. São as pulsões para o trotter. O trotter não está preocupado com o sentido psicanalítico propriamente dito, né? Então é para ele. A pulsão de autoafirmação, a pulsão de nutrição, a pulsão sexual e a pulsão gregária. Olha que legal essa ideia. Não é uma ideia da psicanálise, mas dialoga abertamente com a psicanálise, né? Fábio, Oi. Fábio, a Thelma falou que está precisando sair. Ela está te Ah, comunicando aí, tá? No tá. chat. Maravilha. Show de bola. Valeu, Thelma. Obrigado demais, viu? Até semana que vem. Brigadíssimo. A última entraria frequentemente em posição controlada. Então, ou seja, você tem um conjunto de pulsões que orientadas para si mesmo e a pulsão gregária que é projetada a essa dimensão de coletivo, né? A essa ligação, né? A consciência de culpa e sentimento de dever seriam as propriedades características de um animal gregário. Trotter também faz procederem do instinto gregário as forças recalcadoras que a psicanálise apontou no eu, e, em consequência, igualmente as resistências com as quais o médico se defronta no tratamento psicanalítico. Ou seja, se eu estou entendendo bem, e há que se pensar sobre isso, essa pulsão gregária ela é uma grande formadora do superego. Uma vez que ela que vai lidar, por exemplo, com o ideal de eu ideal, com esse jogo de coisas, né? E que na dimensão do gregário, em última instância, para o bebê, o gregário por excelência é a conexão com esse grande outro. E a conexão com o grande outro é a mãe. Então, essa dimensão da formação do superego a partir dessa ligação com a mãe, digamos assim, né? Pensando já na dimensão do bebê, né? Do bebê, da criança, no seu processo de desenvolvimento. Então, olha que doido como ele lá em cima ele falou da angústia, né? Como muita da formação dessa angústia está dada nesse processo do instinto gregário, ou de uma pulsão gregária, né? Que justamente impede o sujeitinho que está em formação, em processo de amadurecimento, em separar-se do mundo, em separar-se, esse processo de descolar-se da mãe, do pai, da sua família, autonomizar-se, gera essa angústia, justamente porque viria em oposição àquilo que Trotter chamou de instinto gregário. Não é propriamente o modo da psicanálise pensar em instinto gregário, mas é legal como a gente pensa naquela dimensão da obrigação do supereu. O supereu que é fundamental para que a gente não se mate, para que a gente não mate uns aos outros, para que a gente se controle, mas um supereu também que ao mesmo tempo fala, você merece, compra. Né? Aquele supereu que fala, você tem a obrigação de gozar, goze mais, aproveite mais, coma, não vai fazer mal esse doce. Fume mais um cigarro e outro. E se você acender o cigarro no próximo? Né? Ou no anterior, né? Né? Se não me engano, é o Jacques Lamillet que fala essa questão do mais que o Lacan, ou a partir do Lacan, né? Essa questão do mais de gozar, né? É, é, existe uma dimensão do supereu que obriga que goze,
mas ao mesmo tempo recusa, né? E controla, e culpa, e cerceia. Se eu tô, do modo que eu tô lendo, tá? Parece que isso vem muito a rigor junto com o Trotter, né? Assim, o Trotter, dá para pensar isso a partir da ideia do instinto gregário, pulsão gregária, a partir do Trotter, né? A linguagem. Ui. E também tem a questão da formação da cultura, né? A Uhum, partir disso, a partir desse recalque, como ele fala como é que é? Faz procederem do instinto gregário às forças recalcadoras, né? A pulsão gera força recalcadora, sim, é, consequentemente a formação do superego, e nessa questão gregária também a vida em cultura e civilização, né? É, sim, é é, a partir é a partir desse movimento, quando sai do contexto familiar e se protege, se projeta no, vamos dizer ali no período de latência, né? Quando a libido sai da família e vai para o social, né? Ele faz amizade com os coleguinhas, começa a torcer por time de futebol, entra no judô, dorme na casa do amiguinho e tal. E ali aquilo já está se formando essa questão gregória da cultura, com todas as colocações que foram formalizadas ali dentro do processo familiar, com os recalques, né? E ali ele já está preparadinho, ali todo preparado para entrar na cultura até chegar no estágio genital, né? Na fase genital, né? Ali onde ele vai viver já com todo esse aprendizado gregariamente construído lá na família, né? sim, sim, é legal, né? Como o Trotter não é psicanálise propriamente dito, mas como isso é um modo de olhar útil ao que o Freud está pensando na psicanálise, a todo esse processo de desenvolvimento, né? A Gisele colocou aqui, né? O super-eu, com licença do francês, é um escroto. Eu não entendi por que, concordo, eu não entendi por que que a licença do francês, o do Lacan, né? Induz ao gozo para depois dizer, viu? Se lascou, né? O superego é essa impossibilidade, né? É esse esgarçar, né? Da mesma forma que o superego ele propicia essa vida em cultura, em civilização, também ele é extremamente sádico. Ele faz as pessoas sofrerem, Uhum. se angustiarem, sentirem vontade de morrer, se deprimirem, né? Acharem que se sentem culpados, né? Então ele é sádico, né? O superior. E também, quanto mais o sujeito entra numas de falar, não, eu vou, né, obviamente, ele não vai pensar nessa maneira, né, porque não, quantos dos pacientes não estão estudando psicanálise, nem precisam estudar psicanálise para fazer psicanálise, né? Mas a gente vê isso no paciente, né? A gente vê isso no nosso processo de análise, né? Eu vi muito isso em mim também. E assim, essa dimensão, né, de que fala, não, não, essa questão que eu tenho, né? Eu preciso alimentar essa dúvida, eu preciso alimentar essa coisa. E daí, quanto mais atenção você dá para o seu superego, mais infernal ele é com você, ele vai te infernizar até o inferno último. Então, o que você tem que fazer? Você tem que abandonar o superego. Né? Falar, eu vou vencer meu superego. Não, você não vai vencer seu superego. Você vai desencanar do seu superego. Você vai deixar ele embora. Você vai brochar do seu superego. Você vai perder o rolê com ele. Você vai dar um perdido. Você vai pro carnaval e deixa ele em casa assistindo Netflix. Esqueça. Esse, E muito legal, Fábio, muito legal, porque isso daí é quando a gente está imerso nessa cultura alienante, é, consumista, né? Que faz é. a gente sofrer ali. Quando a gente entra no processo de análise, a gente consegue se libertar de uma certa forma, Sim. entender pelo menos o sofrimento eterno, aquela coisa que vem dessa pulsão do real, né, que está sempre ali, mas a gente compreende, por mais que a gente lide com os traumas, com as marcas, né, a gente Aham. consegue perceber que a gente não precisa se alienar, a gente não precisa sofrer tanto, né, como a gente foi vamos dizer, alienado, foi daquela forma, né, a gente, de uma certa forma, a gente consegue viver mais serenamente com tudo isso, né, que está sendo colocado na cultura. Não sei se vocês já viram isso assim, dessa maneira, da maneira que eu vejo, assim, eu acho que é muito comum ver isso no paciente, né?
E quando dá para perguntar dessa maneira, né? Fala, nossa, mas olha só, isso que você está trazendo não é muito ruim? É. Mas então se é tão ruim, por que que você está fazendo ser pior? Né? Por que que tá pior? Porque olha só, do modo que você está dizendo, tipo assim, o negócio é ruim, aí você vai lá e tá pior. Mas então, tá bom, a vida dá várias coisas ruins. Mas daí você tá piorando o rolê, não tá? Não podia ser só ruim, mas não, tem que ser muito ruim, né? E se você abandonasse, mas é que daí não é perfeito. Ah, tá, mas quem é? E aí? Né? Daí, no final das contas, essa é a dimensão mais ou menos do superego, né? Mas é que o superego quer que você seja perfeito. Então, é isso, né? Daí, por exemplo, isso explica, por exemplo, que é uma piada aqui interna dos amigos do canal aqui, né? Isso daqui é um presente que eu ganhei do meu amigo Rodrigo Cerqueira, que é um dos fundadores aqui do Cultura Crítica, né? Leu o que deu, mas não vai ler tudo? Não dá. Mas e aí? Vou lendo. Enquanto a morte não chega, eu vou lendo. E daí? Deixa minha pulsão de morte aí, pra lidar com ela. É a que eu tenho. Tá tudo bem. Né? E aí, como é que você vai lidar com isso? Essa capacidade do desistir, como é que é o nome dele? O Adam Phillips, né? O Winnicottiano, inclusive, né? Que tem a biografia do Winnicott e tal. O Adam Phillips, psicanalista, fala, né? Que tem um livro, né? Como é que é? Sobre desistir, né? Ele vê no processo de desistência que é desistir da neurose, né? Da neurose com seus ganhos secundários e tal. E me parece que é muito isso que a gente está passando indiretamente aqui, né? Deixa eu só ver no chat. é, com perdão do francês. Tá. O perdão do francês é uma gíria. Valéria Beatriz colocou aqui. Que legal. É. Tá, não, mas é o escroto mesmo. O superego é terrível. O superego é terrível. E, bom, nós temos superegos terríveis. E às vezes é legal, né? É muito legal, óbvio que a gente não traz nesse termo, né, para o paciente, né? Mas é engraçado como, né, o sujeito se coloca em posições de fala, mas querido, você está querendo ser Deus? Acho até que nem Deus é Deus. Por que que você quer ser tão Deus assim? Né? Tá tudo bem. Vamos só ser gente. Já é difícil. E aí? Né? É doido, né? Vamos lá, lá. A linguagem, e olha só, ponto para tio Lacan aqui, né? A linguagem deveria sua importância à aptidão que ela tem de assegurar o entendimento recíproco no rebanho. Nela estaria em grande parte fundamentada a identificação dos indivíduos uns com os outros, pela linguagem. Aí você vai falar, nossa, mas é óbvio, isso não é tão óbvio se você entender que ele falou a linguagem, ele não falou a razão. E aí é ponto para Lacan, hein? É a linguagem. E linguagem não é lugar de se entender. A linguagem é o lugar de se confundir junto. E é por isso que chega aquela tia lá falando que, sei lá, os deuses astronautas clonaram o Lula, colocaram chip na vacina e não sei o quem virou jacarés. Você fala, nossa, que delírio, como assim? E daí ela vai lá e encontra outra amiga que fez sinal de luz pro ET, e a galera se reúne e reza pro pneus, fala: gente, que ficção científica bonita, o que que tá acontecendo? Porque esse encontro não se dá pela razão, ele se dá pela linguagem. E a linguagem é compartilhamento de códigos. Vamos ser legal com o tio Lacan? É o compartilhamento de significantes. Só que aí que tá, né? Não é o significante, né? O que é casa pra mim não é casa pra você. O que é pneu pra mim não é pneu pra você. Mas pra aquela galera, pneu é Deus. Pra todo mundo ali,
Desculpa, eu, gente, eu não quero ofender ninguém, mas assim, para todo mundo que estava ali, pneu é Deus. E telefone celular é orelhão para falar com o ET. É isso. Vai falar, mas você Sabe, acha que é? Eu não acho que é. Tá lá dito lá, né? Oi, quem disse? brincando aí, um Ah, trocadilho, mas oi. pneu é Deus, né? É, Pneu. olha só. E é legal que Pinel é o nome de um psiquiatra do século XIX, né? O doutor Pinel, né? E daí você tem o nome, né? Que ficou de louco Pinel e tal, né? E é isso, para essas pessoas, o pneu é Deus. E a galera tá rezando pro pneu. Só pode ser Deus. Eles estão rezando pro cara, né? É o totem, né? Olha que loucura. Olha que loucura. Não faz o quê? Não, faz uns poucos anos a galera se reuniu num grupo e daí super ponto para Freud, super ponto para falar que o neurótico é um ser primitivo nesses termos do ancestral, mas um ancestral muito mais selvagem que o suposto selvagem de antigamente, né? A galera se reúne num círculo, numa roda, rezando para um totem. O que é o totem? Cara, totem, velho. É o pneu. E a galera tá rezando pro porra do pneu. Isso é o quê? Linguagem. Isso não é razão. Isso não é Immanuel Kant. Isso não é Hegel. Isso é linguagem. E a linguagem é compartilhamento de código. Não é? Então, é super massa, né? Eu acho uma das coisas legais que o Lacan é tão difícil de entender, mas aí você vai lendo Freud, e assim, o Freud dá várias piscadelas para a linguagem, né? Aí você fala, puta merda, né? Ponto para Lacan, que soube mesmo ler o Freud e falar, olha só, é sobre linguagem o rolê, né? E daí, pelo menos o meu ponto de vista de que você não precisa ser lacaniano para entender que o Lacan é incontornável, né? É incontornável estudar Lacan. Por mais que você não seja lacaniano, né? A Fátima vai ter que sair, obrigado, Fátima. O Edival Butler, ao pensar o gênero, coloca um peso imenso na dimensão da linguagem, dialogando justamente com Lacan. Ah, sim, a Judith Butler, né? Putz, aliás, é um débito que eu tenho gigante, eu preciso ler a Butler, inclusive porque ela é uma hegeliana, né? A Judith Butler, né? E que eu gosto demais de Hegel. Quando eu entendo Hegel, eu gosto muito. Às vezes eu entendo, né? Mas em minha defesa eu vou usar o meu ler o que deu e vamos ver quando que eu vou conseguir ler, né? Mas eu tenho muita vontade de ler a Butler, porque eu acho assim, ela muito, tudo o pouco que eu li dela e do que eu ouço sobre ela, me parece assim um pensamento muito coerente, né? Muito poderoso, muito funciona demais, né? Vai muito além daquele clichê que se espera de uma feminista, de uma questão queer. Ela não tem gratuidade no pensamento da Butler, né? Tem uma profundidade muito muito grande, né? E ela não tem um medo de estar renovando sua teoria, não. Ela mesmo se critica a todo momento, né? Ela não tem esse medo de dizer, ó, eu errei aqui, né? E eu acho isso, para o ego acadêmico, muito interessante se pensar, né? Porque você dizer que pensou de alguma forma errada, hoje em dia é praticamente um extermínio de sua imagem, né? E ela não tem esse medo, assim. Ela é fantástica nesse sentido. Ela dialoga com todos os campos que você imaginar, né? Desde da psicanálise, literatura, que ela é formada em literatura comparada, né? É, né? Então, eu tenho um diálogo muito interessante com a literatura, com a psicanálise, com a filosofia, né? A partir de Hegel e tal, é muito interessante. Assim. Cara, eu acho a Butler muito legal. Depois você recomenda aí pra gente aí que é legal ler de Butler, você, para jovens ou não tão jovens, iniciantes assim, por onde começar com a Butler, ainda mais pensando na parte de Quadros de psicanálise. guerra. Oi? Quadros de guerra. Para mim é o livro com a linguagem mais fácil, né? E como são ensaios, aí é muito interessante, que eu acho também que é uma espécie de síntese do pensamento dela, né? Tá. Quadros de guerra. Que ela vai dialogar com a dimensão do luto, né? De botar o luto nessa dimensão política também, né? Pensar quais corpos são passíveis de luto, quais não, né?
E aí ela Tem, usa justamente a partir do 11 de setembro para pensar nessa noção de corpos descartáveis e tal. tem diálogo com o Deleuze, porque não é o Deleuze que fala que o inconsciente não é um palco, mas uma máquina de guerra? Ou não? Não, Se pá, não. quando eu quando eu tive diálogo com ela, primeiro foi a partir de Foucault, né? Mas também eu pensei que ela ia ter um diálogo muito mais com eles, mas não, ela está mais com essa teoria, digamos assim, clássica, né? Tá, É, nesse sentido, né? Ela trabalha muito com Hegel e tal, né? vou Enfim, mas anotar. não, Como é que é o nome mesmo? O que de guerra? Como é quadros que de é? guerra, quadros de Quadros, guerra. quadros de guerra. É isso aí, gente, ó. Dica do Edival aí, ó. Quadros de guerra, da Judith Butler. Tá? É uma coisa aí, precisamos ler Butler. Tudo que eu escuto da Butler, eu acho, falo, nossa, que legal, que massa. E eu sou super leigo no rolê. Valeu demais, Edival. Tá Filme de vendo? guerra. Eu falei que era o nosso antropólogo de bolso. Vocês acharam que eu tava zoando, hein? Tava não. É isso aí. Inclusive, É, nesse ui. ela traça um diálogo bem interessante com Walter Benjamin, né? Justamente com essa dimensão do civilizado, não civilizado. Então, aí Hum, é muito interessante. que legal, cara. Ó, o Benjamin também é outro, né? Poxa, é muito, muito legal. Continuando a linguagem, a diversão para transmissão que ela tende a assegurar o entendimento recíproco no rebanho. Nela estaria em grande parte fundamentada a identificação dos indivíduos uns com os outros. Assim como Le Bon interessou-se sobretudo pelas formações de massa, caracteristicamente efêmeras, e MacDougall pelos agrupamentos sociais estáveis, Trotter colocou no centro de seus interesses as associações mais gerais, nas quais vive o ser humano. Esse Svan Politikon, animal político. Não sei em que língua que é isso. Não acho que é alemão, não. E indicou o seu fundamento psicológico. Mas, para Trotter, não é necessária nenhuma derivação da pulsão gregária, tendo em vista que ele a caracteriza como primária e não mais passível de ser decomposta. Sua observação de que Boris Sidis derivaria a pulsão gregária da sugestionabilidade, felizmente é supérflua para ele. É uma explicação, segundo um modelo conhecido e insatisfatório, e o inverso dessa proposição de que, portanto, a sugestionabilidade seria um derivado do instinto gregário, Herderinstincts. Parecer-me-ia muito mais esclarecedor. Mas a apresentação de Trotter, podemos objetar, com ainda melhor razão do que as outras, que ela considera muito pouco o papel do líder na massa, enquanto nós tendemos muito mais ao julgamento contrário, de que a essência da massa não seria compreensível se negligenciássemos o líder. O instinto gregário não deixa absolutamente nenhum espaço para o líder. Este só é adicionado ao rebanho acidentalmente, e em relação a isso, ao fato de que, a partir dessa pulsão, nenhum caminho leva a uma necessidade de Deus. Falta o pastor do rebanho. Mas, além disso, podemos comprometer psicologicamente a apresentação de Trotter. Isto é, podemos tornar ao menos provável que a pulsão gregária não seja indecomponível, não seja primária no sentido em que o são a pulsão de autoconservação e a pulsão sexual. Olha que legal. Então agora ele usa o Trotter para pensar pulsão gregária, mas ele fala: olha só, ela não é não redutível, dá para a gente decompô-la assim, e vai entrar, né, nessa dimensão da pulsão gregária. Naturalmente, não é fácil rastrear a ontogênese da pulsão gregária, o medo que sente a criança pequena quando é deixada sozinha e que Trotter já quer utilizar como manifestação da pulsão, sugere, no entanto, outra interpretação. Ele está endereçado à mãe. E eu estava falando da importância unicotiana que vocês não estavam acreditando. Olha aqui, fora que tem aquele cheirinho de app aqui, né? Tem aquele cheirinho do Fordac, né? Vamos lembrar do Fordac, é nesse rolê que a gente tá. Ele está endereçado à mãe, mais tarde a outras pessoas conhecidas, e é a expressão de um anseio insatisfeito, a respeito do qual a criança ainda não sabe fazer outra coisa além de transformá-lo em medo. Angst. Olha que doideira, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver o que que ele vai falar aqui.
Ver conferências de introdução à psicanálise, conferências 25 sobre o medo, Vorlesungen zu Entfaltung de blá, 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 Angst. Tá bom. Conferências de introdução à psicanálise, né? O medo sentido pela criança pequena, que está solitária também, não é apaziguado pela visão de qualquer pessoa do rebanho, mas ao contrário, ele é antes provocado pela chegada de um desses estranhos. E eu adoraria pensar aqui, agora que ele colocou esse termo aqui no alemão, esse estranho é o quê? Unheimlich, né? Aí fica mais interessante você pensar que estranho é esse cara pálido. Aí fica mais legal, mas vamos lá. Em seguida, durante longo tempo, não se percebe na criança nada de um instinto gregário ou de um sentimento de massa. Um sentimento como esse só se forma. Puta merda, que paulada, hein? Um sentimento desse, como esse, só se forma no ambiente familiar mais numeroso, a partir da relação das crianças com os pais e precisamente como reação à inveja inicial com a qual a criança mais velha recebe a mais nova. Olha só. E os filhos únicos, como é que faz? Eu sou filho único, eu que lute. Certamente a criança mais velha gostaria de desalojar, Vetrangen, enciumadamente aquela que vem depois dela, afastá-la dos pais e despojá-la de todos os direitos. Mas, diante do fato de que essa criança, assim como todas as posteriores, também será amada da mesma maneira pelos pais e, em consequência da impossibilidade de manter sua posição hostil sem prejuízo próprio, ela é forçada à identificação com as outras crianças e assim forma-se no grupo de crianças um sentimento de massa ou de comunidade que experimenta na escola seu desenvolvimento posterior. Nossa, aí você dá para tirar um rolê gigante daqui. Se você quiser, até Paulo Freire você tira dessa porra. A primeira exigência dessa formação, a primeira exigência dessa o quê? Dessa o quê? Dessa o quê? Formação reativa. O que que ele falou? Formação reativa, né? É a de justiça, de tratamento igual para todos. É conhecida a maneira estrondosa e inexorável como essa reivindicação se manifesta na escola. Se não se pode ser o privilegiado, então que pelo menos nenhum de todos os outros o seja. Poderíamos considerar improvável essa transformação e essa substituição do ciúme por um sentimento de massa no ambiente familiar e na sala de aula, se não mais tarde não se observasse novamente o mesmo processo em outras circunstâncias. Pensemos no grupo de mulheres e moças efusivamente apaixonadas que se amontou em volta do cantor ou do pianista depois de sua apresentação. Certamente seria natural para cada uma delas ter ciúme da outra, mas tendo em vista o seu número e a impossibilidade a ela ligada de atingir a meta de sua paixão, renunciam a ela e, em vez de arrancarem os cabelos umas das outras, agem como uma massa consistente, homenageiam aquele que está sendo celebrado com ações comuns e talvez até ficassem felizes de dividir as mechas de seus cabelos. Originalmente rivais, elas puderam identificar-se entre si através desse amor igual pelo mesmo objeto, como uma situação. Quando uma situação pulsional viabilizar diversos resultados, como habitualmente é o caso, não ficaremos surpresos que se viabilize justamente aquele resultado ao qual está ligada a possibilidade de uma certa satisfação, enquanto o outro, mesmo sendo mais próximo, não acontece, pois as condições reais impedem-lhe o alcance dessa meta. Essa história aqui, das muitas coisas, que esse período maravilhoso, assim, né? Assim, clareada total, me faz lembrar um episódio muito legal e recomendo para quem tiver tempo aí do carnaval, quiser um livro bom para ler, gosta de biografia, eu recomendo a biografia do Keith Richards, guitarrista do Rolling Stone. Para quem gosta de música pop, assim, é sensacional. E tem uma cena que ele conta, assim, porque o Rolling Stones e os Beatles inventaram o rock and roll e a cultura pop, né? Então, assim, quando surge o fenômeno do rock and roll do modo que tá com os Stones e os Beatles, não se sabia direito o que que era aquilo. Nem a indústria fonográfica sabia o que era aquilo. O Black Sabbath também. Eles ganharam tanto dinheiro porque nem se sabia o que que era, né? Assim, essa loucura
que foi, imagina, um mundo pós-guerra, excitação total. E daí, assim, tem as cenas mais engraçadas de fugas deles, dos teatros, dos shows, pra tentar sobreviver ao ataque das fãs. E daí, tem um episódio, o Keith Richards conta, que eles saíram de um teatro pelo telhado. E as pessoas estavam ensandecidas, em especial as meninas ali na frente, todas ensandecidas com eles. E cada um entrou no carro, saiu correndo, só que não deu tempo. O Keith Richards tropeça ou se atrasa, e daí as meninas pegaram ele. E diz que elas começavam a pegar ele, a arranhar e a puxar, e daí ele falou, ele fala assim: Nossa, eu vou ser devorado por elas aqui, não sei o que fazer. E daí ele diz que ele dá um grito assim: o que que vocês querem? E daí parece que as meninas acordam. Elas acordam assim: Ah, tá, desculpa. E elas saem andando e vão embora. Como se tivessem acordado de um transe. E assim, ele fala que se ele não tivesse dado um grito ali, talvez ele tivesse sido unhado até a morte. Né? Porque elas estavam, assim, tipo, 10 meninas, não eram tantas, porque eles tinham fugido bem e tal, mas acharam. E é interessante isso, olha só, elas naquele ídolo, só que aquele ídolo também não é ele exatamente, né? É aquilo que ele representa naquele palco, naquele rito, na questão do totem mágico. E a hora que ele dá o grito, aquilo de tão sólido se desmancha no ar, né? E elas acordam de uma situação de transe, né? Essa dimensão da massa, irmanados entre si, né? É legal do modo aqui, é brilhante, assim, acho que é páginas lindas, parágrafos maravilhosos, assim, de que como que ele pega o Trotter, porque o Trotter fala, não, isso daqui é pulsão e não é resumível e é isso. Ele fala, não, 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 vamos pegar um processo aqui infantil e vamos ver na família. Como que isso se forma, né? Sensacional, maravilhoso. Dá pra gente ficar 3 dias só lendo esse Fábio, parágrafo aqui. Oi. falando aí de como se forma na família, né? Essa situação animalesca que tu colocaste aí com Kate Richards, né? Onde Aham. elas colocaram para fora aquela pulsão mais primal, né? Ali de agarrar, arranhar, como ele estava falando. Mas eu me lembrei dessa questão da formação reativa, né? É como a criança declina do complexo de Édipo, né? Ou Aham. seja, aquele ódio que ele alimenta pelo pai se transforma num amor, né, muito carinhoso, numa identificação com o pai para ser um homem como o pai é, né? Ou seja, também conquistando o carinho da mãe pelo fato de se envolver ali na família, né, com o pai, com o objeto de amor da mãe. Então, Uhum. essa questão da formação, ele está falando aqui que essa formação reativa vai para frente, né? Então, as mulheres ali em torno do ídolo, né? Do piano, né? Do rock, e ali, elas, a princípio, elas iriam arrancar cabelo da outra, né? Para tentar chegar ou arrancar, mas não, elas acabam se sociabilizando ali de uma certa forma, tendo um ganho também com isso, né? De dividir, de também sentir o gosto, porque todas estão mesmo imbuídas no mesmo objetivo, né? Então é muito interessante essa repetição que vem lá da família, dessa formação reativa, e que vai acompanhando a pessoa para a vida inteira, né? Nas formações que ela vai tendo de mundo, né? Doido, né? Essa delicadeza com a qual ele explica, né? E aqui eu Uhum. não posso deixar de observar o comentário do Edival, né? Que eu falei dos Stones e dos Beatles, ele corrigiu muito bem aqui. Os Beatles não, que de acordo com Olavo de Carvalho, eles eram semi-analfabetos, né? Olavo de Carvalho, que não está mais entre nós porque parou de fumar, né? Por isso que passa bem, né? Está ali no mármore do inferno. Espero que no inferno não, porque a gente quer, sim, depois que morrer, poder encontrar os amigos escutando rock. E daí, se tiver Olavo, vai atrapalhar o rolê, né? É. A gente quer escutar o Led Zeppelin, Rolling Stones, né? Poder voltar a fumar em paz. Aí vai ter o Olavo, vai estragar o rolê. Mas e segundo o Olavo de Carvalho, quem fazia a letra dos Beatles era o Adorno, o Teodoro Adorno. Que é sobre essa questão identificatória, né? Alguém falar,
né? É aquilo. Tudo bem você não ter entendido o Adorno. Às vezes a gente acha que nem o Adorno entendeu ele mesmo. A única pessoa que eu tenho certeza que entendeu o Adorno foi o Vladimir Safatli. O resto eu tenho lá minhas dúvidas. Agora, você não tem entendido os Beatles, aí é sacanagem, né, meu querido? Né? Aí você dificulta para porque Beatles é para todo mundo entender, né? Mas voltando a essa questão é muito legal essa dimensão da formação reativa, né? E que é uma coisa que a gente pensa da formação reativa como algo assim que a formação reativa é o sintoma, é algo que atrapalha, mas é legal perceber como a formação reativa ela tem uma função na constituição do sujeito, né? Que barato é isso, né? E é justamente a questão até do sintoma, né? Como o sintoma ele tem uma função, né? No sentido do recalque, da proteção do sujeito diante dessa angústia, né? E, e, hum, e eu acho que, até pelo dado, deixa eu ver, tá muito longe da próxima parte, tá um pouquinho, né? Então vamos parar por aqui hoje. Ficamos na página 157. Alguém acompanhou aqui no livro físico e sabe onde a gente está, não? Deixa eu ver. Eu não sei se eu encontro por aqui tão fácil. No livro físico, separou aqui nessa parte, na página 197, antes de começar o último parágrafo. Alcance dessa meta. Foi aqui que Ah, separou. que ótimo! Aí a gente ia Maravilha. iniciar já no parágrafo seguinte. O que mais tarde encontramos é aqui que a gente vai partir na Show, próxima semana. show de bola. Então ficamos no PDF. Na página 157 e no livro ficamos na página 197 e começamos no O que mais? Tarde, Ei, né? Fábio, a Oi, Renata falou aqui, a Renata agradeceu aqui. A Renata é a tua amiga Renata, adorei, gente, obrigado por perguntar. da pós? Somos todos amigos, a Renata eu acho que que faz o curso de pós comigo lá no ESP, né, da Sim, eu me lembro. toxicomania. Aham. Seja bem-vinda, Renata, que bom que você Bem-vinda, curtiu. Renata. Ela mesma, olha lá. O Benja também tá no. Também entrou nessa doideira aí do Instituto ESP, fazendo uma outra pós aí. E agora vai ver. Inclusive, eu tinha me esquecido, mas é hoje e amanhã. Aí eu tava, ai, meio jururu, nossa senhora, vai ser a noite toda, amanhã o dia inteiro. Você Aí eu tem entrei pós aqui no hoje? grupo, até dei uma alegrada, esqueci um pouquinho, É, até dei uma esparecida. Obrigado aí, eita. turma. Ou seja, você tá estudando Freud para descansar É, para ler Lacan, é isso? É isso. Eita! na próxima semana vai ter É para ter, por que que eu não teria? O que que tem a próxima semana? Tem feriado? carnaval, carnaval. Ah, carnaval, é mesmo. É. Então, por mim tem, não sei, o Ben já é devoto do carnaval aí, né? Não, eu também fico, eu Você também também? venho, Essa galera venho. aqui, essa Sexta-feira concupiscência da carne. já é grito de carnaval, né? Sexta-feira o É, pessoal já vai para os bloquinhos, já ah vai lá, a para. galera é assim, começou com esse papinho de eu sou religioso, agora todo mundo. Mas para que serve se não for para pecar, né, minha gente? É Ô, isso aí. Fábio, Oi. vai todo mundo para circular em volta dos totens. Olha É, lá, tá vendo, né? Se diluir na massa, nesse instinto gregário, né? Uhum, Compartilhando pulsionalmente, né? Então, né? justamente. Tá certo, tá vendo? Somos feitos disso, né? Não se trata da recusa daquilo que nós somos feitos, mas muito pelo contrário, a nossa capacidade de brincar com aquilo que nos Isso- constitui, né? Sabe que o carnaval, ele é É. onde as repressões diminuem, né? Ali, porque terminando o carnaval você entra na quaresma, né? Uhum, E aí, quando entra, são os 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Então uhum. aí ali você tem que fazer, tem que ficar, tem que ficar ali com cuidado, né? Com essas coisas mundanas, né? Então tem que gastar tudinho até quarta. Nossa senhora, tudo. Até quarta, né? E pelo jeito que a galera reza depois, deve ser bastante, né? Até quarta-feira. É por isso que tem que começar na sexta, né? A sexta próxima não é depois do carnaval, é antes, né? É sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta,
né? Sim, sexta-feira já é carnaval. Caramba. Bom, gente, eu até ia assim, quem sou eu, né? Para me opor à religiosidade, porque é aquilo, né? Não é que assim, nada mais religioso do que o pecado, né? Então, se a Eu já galera acho quer pecar, não sou eu que vou dar licença, né? A galera que Eu peque, já gente, acho é que eu isso já aí. estou no inferno, então nem preocupo com isso. Tá certo, então já tá combinado. Sexta-feira que vem, só pecado. E o Freud que não nos ouça, né? Beijinho no ombro e deixa de recalque, né? Combinado então, maravilha. O Edival já colocou, ó, eu já vou amanhã, espírito apolíneo e dionisíaco. É o Johnny, né? É o dionisíaco, né? É isso Pô, aí. legal ver o Edival, cara. Eu pensei que o Edival era mais velho, mas tem uma carinha de jovem, né? É, Legal ver ele é aqui, o cara. conhecimento dele e aquela coisa da voz, né? É a pulsão. Como é que o Lacan fala? Eu estava até escrevendo sobre esses dias. É a pulsão invocante, né? Aquela Aham, voz do Edival vem, mas é uma voz que vem do além e tal, né? aham, E tá certo, tá sim. certo. É o E totem. conhecendo um monte de autores de antropologia, né? De É, sociologia. falou, o cara deve ter 95 anos. Não, é um jovem. O cara é um eremita aí, um ermitão. Não. É isso aí, gente. Maravilha. Então a gente vai se falando no canal, no WhatsApp, mas ao que tudo indica, até daqui a 2 semanas, então. Porque, como diria minha avó, Tchau. o que me importa se a mula é manca, o que eu quero é rosetar. Né? Beijo, gente. Vai. É isso aí, um abraço. Beijo, Valeu. tchau. Abraço, pessoal. Até Oi, mais. abraço. Obrigada.